Você já parou para pensar que a sua mente é o ativo mais poderoso que você possui? Bob Proctor sempre dizia que a maioria das pessoas não entende como ela funciona e, por isso, vive muito abaixo do seu potencial. Hoje, eu quero te mostrar como fazer a sua mente trabalhar para você e não contra você. A mente é dividida em duas partes principais: a mente consciente e a mente subconsciente. A consciente é a que você usa para pensar, decidir e analisar. É como o capitão de um navio que dá ordens e escolhe o rumo. Já a mente subconsciente é como a tripulação. Ela não questiona, apenas executa. E é aqui que mora o segredo. A tripulação trabalha 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. O problema é que, para a maioria das pessoas, essa tripulação está seguindo ordens que foram dadas há anos, talvez décadas, sem que elas percebam. São crenças, hábitos e paradigmas que determinam suas ações automáticas. Se você quer mudar seus resultados, precisa reprogramar essas ordens. Bob explicava que a mente subconsciente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado com emoção. Se você repete todos os dias que é difícil ganhar dinheiro, ela aceita isso como uma ordem e começa a criar comportamentos que confirmam essa ideia. Mas se você, com convicção, começa a afirmar que é capaz de criar abundância, ela também aceitará e buscará maneiras de manifestar isso na sua vida. A chave é entender que seus pensamentos são sementes. A cada dia, você planta na sua mente as ideias que vão crescer no futuro. Se plantar sementes de medo, dúvida e escassez, colherá mais disso. Se plantar confiança, gratidão e prosperidade, esse será o fruto. Mas não basta pensar positivo de vez em quando. É preciso consistência. Bob recomendava criar um ritual diário de programação mental. Ler afirmações escritas à mão. Visualizar seus objetivos como já realizados e sentir gratidão profunda por eles. É essa repetição que reprograma a mente subconsciente. Outro ponto essencial é proteger sua mente. Assim como você não deixa lixo na sua sala de estar, também não deve deixar ideias negativas entrarem na sua cabeça. Isso significa escolher cuidadosamente o que você lê, ouve e com quem passa seu tempo. E lembre-se, fazer a mente trabalhar para você não é apenas sobre atrair coisas, mas sobre se tornar a pessoa que naturalmente cria os resultados que deseja. Quando você muda dentro, o mundo muda fora. Então, a partir de hoje, decida conscientemente quais ordens vai dar para sua mente. Plante as sementes certas, alimente-as todos os dias e observe a transformação acontecer. Você já parou para pensar que a sua mente é o ativo mais poderoso que você possui? Bob Proctor sempre dizia que a maioria das pessoas não entende como ela funciona e por isso vive muito abaixo do seu potencial. Hoje, eu quero te mostrar como fazer a sua mente trabalhar para você e não contra você. A mente é dividida em duas partes principais: a mente consciente e a mente subconsciente. A consciente é a que você usa para pensar, decidir e analisar. É como o capitão de um navio, que dá ordens e escolhe o rumo. Já a mente subconsciente é como a tripulação. Ela não questiona, apenas executa. E é aqui que mora o segredo. A tripulação trabalha 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. O problema é que, para a maioria das pessoas, essa tripulação está seguindo ordens que foram dadas há anos, talvez décadas, sem que elas percebam. São crenças, hábitos e paradigmas que determinam suas ações automáticas. Se você quer mudar seus resultados, precisa reprogramar essas ordens. Bob explicava que a mente subconsciente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado com emoção. Se você repete todos os dias que é difícil ganhar dinheiro, ela aceita isso como uma ordem e começa a criar comportamentos que confirmam essa ideia. Mas se você, com convicção, começa a afirmar que é capaz de criar abundância, ela também aceitará e buscará maneiras de manifestar isso na sua vida. A chave é entender que seus pensamentos são sementes. A cada dia você planta na sua mente as ideias que vão crescer no futuro. Se plantar sementes de medo, dúvida e escassez, colherá mais disso.
Se plantar confiança, gratidão e prosperidade, esse será o fruto. Mas não basta pensar positivo de vez em quando, é preciso consistência. Bob recomendava criar um ritual diário de programação mental, ler afirmações escritas à mão, visualizar seus objetivos como já realizados e sentir gratidão profunda por eles. Essa repetição que reprograma a mente subconsciente. Outro ponto essencial é proteger sua mente. Assim como você não deixa lixo na sua sala de estar, também não deve deixar ideias negativas entrarem na sua cabeça. Isso significa escolher cuidadosamente o que você lê, ouve e com quem passa seu tempo. E lembre-se, fazer a mente trabalhar para você não é apenas sobre atrair coisas, mas sobre se tornar a pessoa que naturalmente cria os resultados que deseja. Quando você muda dentro, o mundo muda fora. Então, a partir de hoje, decida conscientemente quais ordens vai dar para sua mente. Plante as sementes certas, alimente-as todos os dias e observe a transformação acontecer. Se quiser, posso agora expandir esse roteiro para cerca de 8.000 a 10.000 caracteres, aprofundando com exemplos, exercícios práticos e histórias inspiradoras de Bob Proctor para tornar o vídeo muito mais impactante. Quer que eu faça essa versão expandida? Você disse. Continue com mais 10.000 caracteres sobre o mesmo tema, com parágrafos de no máximo 499 caracteres. O ChatGPT disse: perfeito. Vou dar continuidade ao roteiro sobre como fazer sua mente trabalhar para você, Bob Proctor, expandindo para cerca de 10.000 caracteres, em parágrafos curtos e fluidos de no máximo 499 caracteres cada, prontos para a narração. Bob Proctor sempre repetia: a mente não para, ela está sempre trabalhando. A única pergunta é: ela está trabalhando para você ou contra você? Essa frase resume o poder e o perigo da programação mental. Se você não assume o controle, sua mente seguirá operando nos velhos padrões. Quando você entende que cada pensamento gera uma vibração e que essa vibração atrai experiências compatíveis, passa a perceber que seus resultados atuais são reflexo direto daquilo que pensa com mais frequência. A mente subconsciente é como um solo fértil. Tudo o que você plantar ali, crescerá. O solo não decide se a semente é de uma flor ou de uma erva daninha. Ele apenas cumpre seu papel. Sua função é escolher as sementes certas e plantar repetidamente. O problema é que, desde a infância, muitos de nós recebemos sementes que não pedimos. Medos, crenças limitantes, visões negativas sobre dinheiro ou sucesso. Se você não substituir essas sementes, elas continuarão brotando ano após ano. Para mudar isso, Bob ensinava a usar imagens mentais. Sempre que possível, feche os olhos e imagine com detalhes o resultado que deseja. Veja as cores, sinta as emoções, ouça os sons dessa nova realidade. O subconsciente responde muito mais à emoção do que à lógica. Ele também dizia que a repetição é a mãe da transformação. Uma nova ideia precisa ser repetida inúmeras vezes para que se torne parte da sua programação. Por isso, repita afirmações no presente, com convicção e sentimento, todos os dias. A consistência é o que cria o novo padrão. Não adianta treinar a mente uma semana e depois parar. O velho paradigma é persistente e tentará puxá-lo de volta ao antigo modo de pensar. É seu dever manter-se firme. Outra prática poderosa é cercar-se de influências positivas. Bob recomendava ouvir áudios e ler livros inspiradores diariamente. Ao fazer isso, você mantém a mente imersa em vibrações que sustentam seus novos objetivos. Evite conversas negativas e pessoas que constantemente apontam dificuldades. Isso não significa cortar relações, mas sim proteger sua energia e limitar o impacto dessas interações. Bob também ensinava a importância de escrever seus objetivos à mão. O ato físico de escrever reforça a mensagem no subconsciente. Mantenha esse papel sempre à vista, para lembrar-se do que está criando. Além disso, ele incentivava a agir imediatamente quando surgisse uma ideia alinhada ao seu propósito. A ação rápida
reforça para a mente que você está comprometido e pronto para receber. Um exercício simples que Bob sugeria. Ao acordar, repita mentalmente 3 coisas pelas quais é grato e visualize o dia perfeito pela frente. Isso ajusta sua vibração logo cedo e prepara sua mente para trabalhar a seu favor. Ao longo do dia, observe seus pensamentos. Quando perceber que está pensando algo negativo ou de escassez, interrompa e substitua por uma afirmação positiva. Isso treina sua mente a seguir o novo caminho. A paciência é crucial nesse processo. Assim como um músculo leva tempo para se desenvolver, a mente também precisa de repetição e prática para criar novos hábitos automáticos. Bob dizia que você já possui todo o potencial para criar a vida que deseja, mas esse potencial está bloqueado por camadas de crenças antigas. Cada exercício de programação mental remove uma dessas camadas. Por fim, ele nos lembrava: a mente subconsciente não sabe diferenciar o real do imaginado. Use isso a seu favor. Imagine com clareza, sinta com intensidade e haja como se fosse verdade. E, inevitavelmente, a realidade começará a se moldar ao seu novo padrão. Bob gostava de lembrar que sua mente é como uma fábrica. A mente consciente envia os pedidos e a mente subconsciente produz. Se você envia ordens confusas ou negativas, ela entrega resultados confusos ou negativos. Por isso, clareza é fundamental. Decida exatamente o que quer, sem deixar espaço para talvez ou quem sabe. A mente precisa de comandos claros e repetidos para se alinhar ao seu objetivo. Ele dizia que o pensamento é como o volante de um carro. Se você não segura firme, a estrada e o vento assumem o controle. Pensamentos vagos deixam sua vida à mercê das circunstâncias. Quando você cria imagens mentais fortes, está literalmente dando um mapa para a sua mente subconsciente seguir. Ela não questiona, apenas busca rotas e oportunidades para chegar lá. Bob também reforçava que disciplina mental não significa rigidez, mas constância. É a prática diária de escolher pensamentos alinhados, mesmo quando o mundo externo sugere o contrário. Ele ensinava que sentimentos são o combustível do pensamento. Um pensamento sem emoção é como um carro sem gasolina, não vai a lugar nenhum. Por isso, sinta como se já tivesse conquistado o que deseja. Uma técnica poderosa é falar consigo mesmo no espelho, olhando nos olhos. Afirme suas novas crenças com confiança. Isso fortalece a mensagem e ajuda a quebrar padrões antigos. Bob acreditava que a imaginação é o estúdio de criação da mente. Tudo que existe no mundo físico foi antes uma ideia clara na mente de alguém. Você pode usar o mesmo processo para criar a sua realidade. Ele lembrava que a mente subconsciente não entende humor ou ironia. Se você repete frases negativas, de brincadeira, ela interpreta como ordem. Escolha cuidadosamente cada palavra. Ao longo do dia, use gatilhos visuais. Pode ser uma imagem da casa dos seus sonhos, um cartão com sua meta escrita ou uma frase inspiradora. Esses sinais reforçam o novo padrão mental. Bob recomendava começar e terminar o dia com programação positiva. Isso porque nesses momentos a mente subconsciente está mais receptiva, como se estivesse com as portas abertas para receber novas instruções. Ele falava que o velho paradigma é como um ímã que puxa você para trás. Para enfraquecê-lo, é preciso fortalecer o novo padrão até que ele se torne mais forte que o antigo. Por isso, não basta pensar diferente por alguns dias. É preciso agir, sentir e pensar de acordo com o novo paradigma, até que isso se torne automático. Bob também dizia que ação sem pensamento alinhado é trabalho duro com pouco resultado. Mas pensamento alinhado sem ação é apenas fantasia. A combinação dos dois é o que gera transformação. Sempre que sentir dúvida, volte à imagem mental do seu objetivo. Essa imagem é sua âncora, o ponto fixo que mantém seu foco mesmo quando o mundo externo tenta desviar sua atenção. E acima de tudo, Bob lembrava que você é o dono da sua mente. Ela não é sua inimiga. Ela é sua ferramenta mais poderosa. Desde que você aprenda a programá-la para trabalhar a seu favor.
Bob dizia que a mente é como um jardim. Se você não plantar nada de propósito, ervas daninhas crescem sozinhas. E essas ervas são os velhos hábitos e crenças limitantes que roubam sua energia e bloqueiam seu crescimento. A maneira mais rápida de mudar o que está crescendo no seu jardim mental é plantar novas sementes todos os dias. Essas sementes são pensamentos positivos, afirmações e imagens claras do que você deseja. Ele lembrava que o subconsciente aprende por repetição e emoção. Um pensamento repetido com sentimento forte se torna crença, e a crença molda suas ações e resultados. Por isso, se quiser resultados diferentes, precisa cultivar pensamentos diferentes com emoção e constância. Sem isso, o velho padrão volta a dominar. Bob também reforçava que é impossível ter uma mente neutra. Ou ela está trabalhando para você, ou contra você. Não existe zona de descanso. A escolha é diária. Um exercício simples que ele ensinava. De manhã, escolha um pensamento principal que guiará seu dia. Repita esse pensamento em momentos de pausa, como no trânsito ou na fila do banco. Ele também recomendava revisar suas metas várias vezes por dia. Isso mantém a mente focada e impede que distrações ganhem espaço. A mente subconsciente é obediente, mas não é criativa. Quem cria é a mente consciente. Ela envia a ideia, e o subconsciente a executa como um servo fiel. Por isso, você precisa estar atento às ideias que aceita como verdade. Cada pensamento aceito é uma ordem enviada ao subconsciente. Bob dizia que muitos vivem como passageiros da própria mente, deixando que velhas programações decidam o destino. Mas, quando você assume o volante, descobre que pode dirigir para onde quiser. Ele lembrava que a mudança pode parecer lenta no início, mas há um ponto de virada. De repente, as novas ideias ganham força e começam a se manifestar rapidamente. Nesse ponto, você percebe que sua mente está trabalhando a seu favor, criando oportunidades, atraindo pessoas certas e inspirando ações alinhadas ao seu objetivo. Bob também falava que a fé é um acelerador poderoso. Acreditar de forma inabalável na sua visão envia uma mensagem clara e forte ao subconsciente. E quando a fé se junta à ação, a mente começa a encontrar caminhos onde antes só via obstáculos. É assim que ela passa a trabalhar para você. Bob dizia que a mente é como um poderoso motor. Se você não souber conduzir, ela pode levá-lo para lugares que não deseja. Mas se souber operar, poderá ir mais rápido e mais longe do que jamais imaginou. Ele lembrava que o que você mantém na mente, com constância e emoção, inevitavelmente se manifesta. Isso é uma lei universal, e a mente é o veículo pelo qual ela se cumpre. Uma prática que Bob incentivava era manter uma imagem clara do objetivo e revisitar essa imagem várias vezes ao dia. Quanto mais real ela parecer, mais rápido seu subconsciente começará a agir. Ele dizia que a mente subconsciente não entende não. Se você pensa, não quero fracassar, ela registra apenas fracassar. Por isso, sempre formule pensamentos no positivo. Bob também alertava que seu ambiente influencia sua mente mais do que você imagina. Cercar-se de símbolos de sucesso e pessoas inspiradoras ajuda a reforçar o novo padrão. Ele contava histórias de pessoas que mudaram completamente suas vidas, apenas trocando o tipo de conversa que tinham diariamente, substituindo reclamações por ideias construtivas. Para ele, a visualização não era apenas um exercício mental, mas um treinamento para a realidade. Você ensaia no palco da mente até que o ato no mundo físico se torne natural. Bob lembrava que cada pensamento cria uma imagem, e cada imagem provoca um sentimento. Esses sentimentos determinam suas ações, e as ações determinam seus resultados. Ele dizia que a maioria das pessoas tenta mudar resultados diretamente, sem mudar pensamentos. Isso é como tentar mudar a imagem na tela mexendo no pano do cinema. Inútil. Uma das chaves para fazer a mente trabalhar para você é manter um estado de gratidão constante. A gratidão sintoniza sua mente na frequência da abundância. Bob recomendava escrever, todos os dias,
ao menos 10 coisas pelas quais você é grato. Isso não apenas muda seu humor, mas também sua vibração, atraindo mais motivos para agradecer. Ele também falava sobre atos de fé. Fazer algo que demonstra confiança no seu objetivo envia um sinal poderoso ao subconsciente, acelerando o processo de materialização. Segundo Bob, a mente precisa de metas que a desafiem, mas que também sejam críveis. Metas grandes demais sem preparo podem gerar descrença e resistência interna. Ele incentivava a criar pequenas vitórias. Cada conquista fortalece a crença de que você é capaz, e essa crença alimenta um ciclo positivo de ação e resultado. Bob repetia: controle sua mente ou ela controlará você. Ao assumir o comando, você transforma a mente em uma parceira, e não em um sabotador silencioso. Bob dizia que a mente trabalha como um transmissor e receptor de frequências. O que você emite em pensamentos e sentimentos volta para você em forma de circunstâncias e oportunidades. Por isso, é essencial emitir apenas aquilo que deseja receber. Isso exige atenção constante, pois muitos enviam sinais mistos e acabam recebendo resultados confusos. Ele explicava que é como sintonizar um rádio. Se quer ouvir música clássica, precisa ajustar a frequência correta. Não adianta ficar na estação errada esperando outra melodia. Bob lembrava que cada pensamento carrega uma energia, e essa energia influencia não só o que você atrai, mas também como reage ao que acontece. Uma das práticas que ele usava diariamente era a repetição de afirmações específicas pela manhã e à noite. Assim, programava seu subconsciente para trabalhar durante todo o dia. Ele dizia que a mente é como um funcionário que nunca tira férias. Ela está sempre processando informações, buscando oportunidades e ligando pontos, desde que tenha instruções claras. Para Bob, imaginar o objetivo já conquistado é como enviar um pedido para o departamento de entregas do universo. A clareza e a repetição desse pedido determinam a velocidade da entrega. Ele alertava que muitas pessoas sabotam o próprio progresso ao falar sobre o que não querem. Falar de dívidas, problemas e fracassos reforça essas imagens no subconsciente. Bob recomendava substituir cada queixa por uma declaração positiva. Isso não é negar a realidade, mas escolher conscientemente para onde direcionar sua energia. Ele contava casos de clientes que, ao mudar o discurso e a mentalidade, começaram a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Segundo Bob, fazer a mente trabalhar para você não é mágica, mas sim uma ciência. E como toda ciência, segue leis previsíveis que podem ser aprendidas e aplicadas. Ele reforçava que não basta aprender intelectualmente. É preciso sentir e agir. A mudança verdadeira acontece quando o conhecimento se transforma em hábito. Bob gostava de lembrar que a mente subconsciente não sabe o que é impossível. Essa é uma crença criada pela mente consciente e sustentada por experiências passadas. Quando você alimenta sua mente com novas ideias e experiências positivas, começa a criar um novo normal interno. Esse novo normal passa a ser a base dos seus resultados. Ele dizia: você nasceu para ser rico em todos os sentidos. Mas para isso precisa ensinar sua mente a trabalhar como uma aliada constante, não como um obstáculo. Bob afirmava que a chave para transformar a mente em sua aliada está em treinar a atenção. O que você mantém na sua atenção cresce. Se concentra no medo, ele aumenta. Se concentra nas oportunidades, elas se multiplicam. Ele dizia que a atenção é como um holofote. Onde você aponta, a mente investe energia e cria conexões. Por isso, manter o foco no que deseja é essencial para que sua mente trabalhe a seu favor. Bob também lembrava que não existe progresso sem disciplina mental. Isso não significa rigidez, mas sim um compromisso diário com pensamentos e imagens alinhados aos seus objetivos. Ele recomendava criar uma rotina mental matinal. Antes de olhar o celular ou falar com alguém, dedique alguns minutos para visualizar suas metas e repetir afirmações positivas. Segundo Bob, essa prática define o tom do dia e coloca sua mente em uma vibração elevada. É como dar a ela um mapa antes de sair para a jornada.
Outra técnica que ele usava era escrever no presente, como se o objetivo já estivesse realizado. Isso cria no subconsciente a sensação de que aquilo já é realidade, acelerando o processo de manifestação. Bob explicava que o subconsciente trabalha de forma criativa quando você confia nele. A dúvida interrompe esse fluxo e envia sinais contraditórios, atrasando resultados. Por isso, manter a fé é mais do que uma questão espiritual. É uma estratégia mental para manter a mente operando no caminho certo sem interrupções. Ele dizia que pensamentos e sentimentos positivos agem como combustível limpo, enquanto os negativos funcionam como areia no motor. Um motor com areia não anda muito. Bob incentivava a criar pequenos lembretes visuais durante o dia. Uma frase na tela do celular, um post-it no espelho ou até um alarme com uma afirmação positiva. Esses lembretes ajudam a mente a voltar ao foco quando o mundo externo tenta desviá-la com distrações e problemas. Ele também recomendava analisar o próprio diálogo interno. Muitas vezes, a forma como falamos conosco é mais dura e limitante do que como qualquer outra pessoa falaria. Ao trocar críticas internas por incentivo, a mente responde com mais criatividade, energia e soluções. Bob lembrava que a mente é uma serva obediente, mas precisa de instruções claras, consistentes e positivas. Caso contrário, seguirá velhos comandos, produzindo velhos resultados. Por fim, ele reforçava que fazer a mente trabalhar para você é um hábito para a vida toda. É a soma de pequenas práticas diárias que, com o tempo, constroem grandes mudanças. Bob dizia que o primeiro passo para fazer a mente trabalhar a seu favor é compreender que ela responde ao que você sente com mais força do que ao que você pensa. Emoção é o gatilho que liga a máquina subconsciente. Ele ensinava que, para ativar a emoção, você deve imaginar vividamente a cena desejada, sentir como se já estivesse vivendo aquilo e permanecer nesse estado por alguns minutos. Bob lembrava que essa prática, repetida todos os dias, muda gradualmente a programação subconsciente. A mente começa a agir como se aquilo fosse inevitável. Ele também reforçava que a dúvida é um dos maiores inimigos da programação mental. Cada vez que você duvida, envia sinais mistos e desacelera o processo. Por isso, ele incentivava a substituir dúvidas por afirmações de certeza. Eu sei que é meu. Eu sei que está a caminho. Essa convicção é como um comando direto ao subconsciente. Bob explicava que pensamentos recorrentes criam caminhos neurais. Quanto mais você repete uma ideia, mais fácil sua mente a acessa, até que ela se torna automática. Por isso é tão importante eliminar pensamentos que não servem mais e substituir por novos, repetidos com intenção e emoção. Ele dizia que a visualização é como um ensaio mental. Assim como um ator repete falas até se tornarem naturais, você repete mentalmente sua nova vida até que vivê-la seja automático. Bob recomendava associar ações físicas às práticas mentais. Por exemplo, ao visualizar, sorria ou respire fundo. Isso ancora a emoção e torna a experiência mais vívida. Ele lembrava que o subconsciente não distingue real de imaginado. Por isso, mesmo que nada tenha mudado no mundo externo, sentir como se já tivesse conquistado muda sua vibração imediatamente. Bob também ensinava a importância de celebrar pequenas vitórias. Isso reforça para a mente que o caminho está funcionando e aumenta a confiança no processo. Segundo ele, a gratidão não apenas melhora seu humor, mas também mantém sua mente focada no que é bom, ampliando essa energia. Ele sugeria escrever diariamente uma lista de agradecimentos, incluindo coisas que ainda não aconteceram, como se já fossem realidade. Bob dizia que isso acelera a materialização, pois ensina a mente a agir como se o resultado fosse inevitável. Por fim, ele lembrava: sua mente é sua parceira mais fiel. Alimente-a com imagens claras, emoções fortes e crenças positivas, e ela trabalhará incansavelmente para criar a vida que você deseja. Bob sempre dizia: a mudança não é algo que acontece para você, é algo que acontece através de você. Fazer a mente trabalhar para você significa assumir total responsabilidade pelo que pensa, sente
e atrai. Ele lembrava que, mesmo quando parece que as circunstâncias estão contra você, a forma como reage define se sua mente será uma aliada ou uma inimiga nesse momento. Bob recomendava criar um momento âncora no dia. Pode ser pela manhã ou à noite, mas deve ser um instante sagrado para visualizar, afirmar e agradecer. Esse hábito condiciona o subconsciente a permanecer focado. Outra técnica era revisar constantemente as metas escritas. Ao reler, sua mente consciente reforça o comando, e a subconsciente registra mais profundamente a instrução. Ele também alertava que pensamentos de medo e preocupação têm um peso vibracional maior que muitos imaginam. Por isso, quando surgirem, devem ser imediatamente substituídos por imagens e frases positivas. Bob ensinava que a mente funciona melhor quando está relaxada. O excesso de tensão bloqueia a criatividade e a intuição. Por isso, respiração profunda e momentos de silêncio são parte do treinamento mental. Ele dizia que não basta ter uma visão. É preciso se tornar a pessoa que naturalmente atrai essa visão. Isso exige cultivar hábitos, posturas e comportamentos alinhados ao que você quer. Bob reforçava que quanto mais claro o objetivo, mais fácil é para o subconsciente criar caminhos até ele. Objetivos vagos geram resultados vagos. Uma prática essencial era a autoobservação. Ao longo do dia, pergunte a si mesmo: o que estou pensando agora está me levando mais perto ou mais longe do meu objetivo? Bob também lembrava que a repetição transforma qualquer ideia em verdade para o subconsciente. Por isso, repita, repita e repita, até que se torne parte de você. Ele dizia que o sucesso não acontece por acaso, mas como resultado de um padrão mental cuidadosamente cultivado e protegido. Quando sua mente está programada para a prosperidade, você atrai oportunidades, reconhece soluções rapidamente e age com confiança. Bob incentivava a criar um ambiente de sucesso, músicas que elevem o ânimo, frases inspiradoras visíveis e pessoas que apoiem seus objetivos. Ele acreditava que prosperidade não é apenas dinheiro, mas também paz, saúde e relacionamentos saudáveis, e que todos esses aspectos começam com a mente. Ao final, Bob sempre deixava claro: o poder está dentro de você, não no governo, na economia ou na opinião de outras pessoas. Sua mente é a chave mestra. E se você deseja continuar aprendendo a desbloquear esse poder, cercar-se de ensinamentos e histórias inspiradoras é fundamental. Por isso, se este conteúdo tocou você, se inscreva agora no canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade. Aqui, você encontrará mais ferramentas, exercícios e lições para treinar sua mente todos os dias. Ative o sininho para receber novos vídeos e continue mergulhando nesse conhecimento que transforma vidas. Seu futuro começa agora, e a sua mente já está pronta para trabalhar a seu favor. Bob dizia que sua mente é como uma central de comando. Tudo o que acontece na sua vida física começa como um sinal enviado dessa central. Se os sinais forem confusos, os resultados também serão. Ele explicava que grande parte das pessoas vive no modo piloto automático, repetindo os mesmos pensamentos todos os dias, sem perceber que eles moldam o amanhã. Para quebrar esse ciclo, Bob recomendava introduzir novos pensamentos de forma deliberada. Isso pode ser feito por meio de afirmações, leitura e visualização. A visualização, segundo ele, é o ensaio para a realidade. É como programar o GPS da sua mente para um destino específico, para que ela busque o caminho mesmo quando você não está prestando atenção. Bob reforçava que o subconsciente não é seletivo. Ele não escolhe entre bom e ruim. Ele simplesmente aceita e executa. Por isso é sua responsabilidade decidir o que enviar como comando. Ele incentivava a escrever afirmações no presente, pois isso cria no subconsciente a sensação de que o objetivo já foi alcançado. Isso desperta ações e sentimentos correspondentes. Outro ponto que Bob destacava era a importância do ambiente. Sua mente absorve sinais o tempo todo, mesmo quando você não está consciente deles. Por isso, ele sugeria cercar-se de símbolos que representem seus objetivos.
imagens, frases, objetos e até aromas que evoquem o estado desejado. Bob também dizia que o diálogo interno é como uma trilha sonora que acompanha sua vida. Se for negativa, mesmo imagens positivas perdem força. Ele recomendava substituir imediatamente qualquer pensamento autocrítico por uma declaração de poder como "eu sou capaz" ou "eu mereço o melhor". Para Bob, manter a mente ocupada com o que é construtivo impede que velhos padrões negativos retomem o controle. Ele ensinava que disciplina mental é como exercitar um músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. Com o tempo, o pensamento positivo se torna natural. Bob ressaltava que, ao alinhar pensamento, emoção e ação, você cria uma força quase impossível de ser interrompida. É o que ele chamava de estado de coerência. Ele acreditava que a mente pode trabalhar para você até mesmo enquanto dorme, desde que seja programada com clareza antes de descansar. Por isso, Bob recomendava encerrar o dia revisando metas e visualizando conquistas, para que o subconsciente continue processando durante a noite. Bob contava na história de um amigo que queria abrir um negócio, mas vivia dizendo: "O mercado está ruim". Ele explicou que esse pensamento estava programando a mente para encontrar apenas obstáculos. Quando o amigo começou a afirmar: "Meu negócio prospera porque eu ofereço valor único", a mente dele passou a enxergar oportunidades e parceiros, até que o empreendimento decolou. Bob usava a metáfora do termostato. Assim como um aparelho regula a temperatura de um ambiente, sua mente regula seu nível de vida. Para mudar a realidade, você precisa ajustar esse termostato interno. Ele lembrava que muitas pessoas tentam mudar o ambiente externo sem alterar o termostato mental, e acabam voltando ao ponto inicial, mesmo depois de um progresso temporário. Outra história que Bob adorava contar era sobre atletas que usam visualização antes de competir. Eles vivem a vitória na mente, e isso condiciona o corpo a executar com mais precisão. Bob dizia que o mesmo vale para qualquer área da vida. Se você se vê vencendo internamente, a mente começa a buscar maneiras de transformar isso em realidade. Ele contava o caso de uma mulher que queria comprar uma casa, mas achava impossível. Bob pediu que ela visitasse casas, imaginasse-se morando nelas e sentisse como se já fossem dela. Poucos meses depois, ela encontrou uma oferta inesperada e comprou exatamente o tipo de casa que visualizava. A mente dela estava treinada para reconhecer e agir na oportunidade. Bob também comparava a mente a um filtro de café. Tudo o que você coloca nela passa pelo filtro das crenças. Se o filtro está sujo, a bebida sai amarga. Limpe suas crenças e os resultados serão mais puros. Ele dizia que crenças limitantes são como aplicativos antigos, que precisam ser desinstalados para liberar espaço para novos programas mais eficientes. Bob acreditava que a prática de escrever diariamente seus objetivos à mão reforça o comando no subconsciente, pois o ato físico de escrever envolve mais sentidos. Ele compartilhava que, no início de sua carreira, não tinha recursos nem formação, mas programou a mente para pensar como uma pessoa de sucesso. Com o tempo, oportunidades começaram a aparecer e ele estava pronto para agir, porque sua mente já estava treinada para dizer sim. Bob dizia que a mente não entende tempo. Para ela, passado e futuro são iguais ao presente. Por isso, sentir o objetivo como já realizado é tão poderoso. Ele lembrava que fazer a mente trabalhar para você é como ensinar um animal de estimação. Requer paciência, consistência e reforço positivo. E uma vez treinada, a mente começa a agir de forma automática para proteger e avançar seus objetivos. Bob ensinava que a mente trabalha em 2 níveis: consciente e subconsciente. O consciente é como o capitão do navio, definindo a rota. O subconsciente é a tripulação, executando ordens sem questionar. Ele dizia que muitas pessoas deixam a tripulação trabalhar sem direção clara, resultando em uma vida à deriva. Para mudar isso, é preciso instruir a mente com clareza e propósito diário. Uma técnica avançada que Bob sugeria era a impressão repetida. Visualizar e afirmar o objetivo em estados de relaxamento profundo,
quando a mente está mais receptiva. Ele recomendava fazer isso logo ao acordar e antes de dormir, pois nesses momentos a barreira entre consciente e subconsciente é mais fina. Bob também falava sobre o ensaio emocional. Não basta ver mentalmente o resultado. É preciso sentir a emoção que teria ao alcançá-lo. Isso grava a ideia de forma mais intensa. Ele dizia que a emoção é a linguagem que o subconsciente entende melhor. Um pensamento carregado de sentimento tem poder multiplicado sobre a mente. Outra técnica era a substituição imediata. Sempre que um pensamento negativo surgisse, você deveria substituí-lo imediatamente por um positivo e fortalecedor. Bob ensinava que a repetição dessa substituição cria um reflexo automático, impedindo que o negativo se instale por muito tempo. Ele também recomendava criar uma lista de poder. Frases curtas e positivas que você repete várias vezes ao dia para manter a mente alinhada. Segundo Bob, essas frases devem ser escritas no presente e carregadas de emoção, como "Eu sou próspero" ou "Tudo conspira a meu favor". Outra técnica era o ambiente programado. Isso envolve preencher seu espaço com elementos visuais, sons e até aromas que transmitam a sensação do objetivo alcançado. Bob dizia que viver cercado de estímulos alinhados ao seu sonho mantém a mente focada mesmo sem esforço consciente. Ele também falava sobre ações simbólicas, pequenos gestos que representam o compromisso com o objetivo, como arrumar a mesa de trabalho para simbolizar organização financeira. Para Bob, cada uma dessas ações envia mensagens ao subconsciente, reforçando a nova programação mental. E ele sempre reforçava: persistência é a cola que une todas as técnicas. Sem constância, até a melhor estratégia perde efeito. Bob dizia que muitos desistem antes de a mente começar a trabalhar plenamente a seu favor. É como cavar em busca de ouro e parar a poucos centímetros do tesouro. Ele contava sobre um aluno que passou meses visualizando e repetindo afirmações sem ver resultados. No 7º mês, recebeu uma proposta de negócio que transformou sua vida. Bob lembrava: o tempo de germinação de cada sonho é diferente. Assim como na natureza, algumas sementes brotam em dias, outras em anos, mas todas precisam ser regadas constantemente. Ele usava a metáfora do bambu chinês. Nos primeiros anos, nada parece acontecer, mas as raízes estão crescendo profundamente. Quando finalmente rompe a superfície, cresce metros em semanas. Bob reforçava que o trabalho invisível da mente é como o crescimento das raízes, essencial para sustentar o sucesso visível. Ele também dizia que não devemos medir progresso apenas por resultados externos imediatos, mas por mudanças internas. Mais clareza, mais confiança, mais energia. Bob ensinava que a mente bem treinada não se deixa abalar por contratempos. Ela vê desafios como parte do processo, não como sinais de fracasso. Ele contava sobre sua própria jornada, quando perdeu quase tudo financeiramente, mas manteve a disciplina mental. Pouco tempo depois, reconstruiu tudo em um nível ainda maior. Segundo Bob, essa resiliência vem de saber que a mente é a verdadeira fonte da riqueza, e não as circunstâncias externas. Ele incentivava a fazer perguntas poderosas ao invés de afirmações negativas. Perguntar: como posso melhorar? Abre portas. Perguntar: por que isso acontece comigo? Fecha todas. Bob lembrava que a mente responde ao que você pergunta. Faça perguntas que gerem soluções, não problemas. Ele dizia que o treinamento mental é um processo contínuo. Não se trata de um projeto de um mês, mas de um estilo de vida. Bob terminava suas palestras dizendo: você está a um pensamento de distância de mudar toda a sua vida. E se você deseja continuar alimentando sua mente com ensinamentos que realmente funcionam, este é o momento de agir. Inscreva-se agora no canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade. Aqui, você encontrará novas lições, exercícios e histórias que vão manter sua mente afiada e direcionada para o sucesso. Ative o sininho para receber notificações e se mantenha conectado a esse conhecimento que muda vidas. Seu futuro já está sendo moldado neste momento, e a escolha é sua. Deixar a mente agir por acaso
ou treiná-la para criar exatamente a vida que você quer.